Uma pessoa de 80 kg pretende usar um bloco retangular homogêneo de madeira de 20 centímetros de espessura para flutuar numa piscina olímpica. Repara que ele disse bloco de madeira e o objetivo é flutuar. Bom, aqui não precisa saber muita física, é da nossa experiência cotidiana que a madeira flutua na água. Até aqui tudo ok. Agora, cuidado com as observações específicas. Ele quer ficar flutuando na piscina, mas de modo a ficar com seu corpo totalmente fora d'água. E aí pergunta, qual a menor área possível para esse bloco? Repare que ele pede para calcular a área, mas não é uma área qualquer, ele pediu a menor área. E aí vem algumas informações em seguida. Aqui diz, a massa específica da madeira, dada em quilogramas por metro cúbico, a gravidade, mesmo que ele não dissesse, todo mundo já sabe o valor que vai usar, a densidade da água, agora repara que está dado em grama por centímetro cúbico, aqui tu já fica ligado, uma informação em quilograma por metro cúbico no sistema internacional, a gravidade também no sistema internacional e a densidade da água em grama por centímetro cúbico. Fique esperto, você já pode puxar uma setinha aqui para o lado e lembrar que a densidade da água no sistema internacional é 1000 quilogramas por metro cúbico. Ok? Então esse tipo de detalhe a gente não deixa passar batido. Vai olhando, vai ficando esperto e já vai colocando ali para não esquecer. E aí vem um complemento aqui dizendo, considere que a água da piscina está parada e há ausência de vento, de modo a não prejudicar o experimento. Bom, vamos aproveitar a figurinha que aparece aqui e já trabalhar com as forças que vão atuar sobre a madeira. Você tem o peso da madeira e ela vai ficar parcialmente submersa e ela vai sofrer ação de empuxo. Eu vou chamar peso da madeira e vou chamar empuxo. O que acontece? Quando o camarada coloca o peso dele sobre a madeira, então agora nós temos dois pesos aqui. Vou chamar o peso da pessoa. Tá? E observa que para que esse sistema fique em equilíbrio, como nós dissemos anteriormente, a resultante de forças tem que permanecer nula. De modo que a função de equilibrar o peso é do empuxo. Lembrando que o empuxo é densidade da água, nesse caso, volume, muito cuidado, tá? Só o volume submerso do objeto, não é necessariamente o volume total, vezes a gravidade. Então, se eu aumentei o peso do sistema, para que não afunde, eu vou ter que aumentar o empuxo também. Pessoal, como é que o empuxo aumenta? Naturalmente, o empuxo vai ser aumentado pelo aumento do volume submerso. Então, é natural que se você coloca a madeira flutuando na superfície da água e ela fica parcialmente submersa, quanto mais peso você vai colocando sobre ela, mais afundada ela vai ficando. Então, o volume submerso vai ficando cada vez maior. E aí a gente justifica isso com a matéria. Aumenta o volume submerso para aumentar o empuxo, para manter equilibrado o peso. Ok? Olho na tela. Acontece é que foi dito que precisa ficar com o corpo totalmente fora d'água. Eu queria que você visualizasse comigo que existem duas situações de ele ficar com o corpo totalmente fora d'água. Você pode ter a madeira parcialmente submersa e o camarada sobre ela. Então aqui ele estaria com o corpo totalmente fora d'água e isso cumpriria a exigência que foi dita no enunciado. Agora, repara que nós temos uma madeira com espessura que foi dada de 20 centímetros. 20 centímetros. Repara também que se o empuxo é proporcional ao volume submerso do objeto, nesse caso a madeira, a gente está falando geometricamente de um paralelepípedo. E aí o que é que o professor de geometria espacial ensina? Que o volume de um paralelepípedo é o produto da área da base pela altura dele. A altura e a área da base. Então observe o seguinte. Então se o empuxo também depende do volume, e esse volume é área da base vezes a altura da madeira e a gravidade,
Do outro lado, no peso, nós vamos ter o peso da madeira somado ao peso da pessoa. Agora observe o seguinte. O volume representa ou é representado pelo produto A vezes H. O que a gente tem aqui é uma forma de proporção inversa. Na questão não foi pedida a área, mas sim a menor área. A menor área, evidentemente, vai corresponder à maior altura, já que nós temos um volume submerso pré-determinado suficiente para manter o equilíbrio do sistema. E aí vejamos, qual é a maior altura possível que eu posso ter nesse caso? É a altura total da madeira. Então repara que nós teríamos essa situação da madeira completamente submersa, todos os seus 20 centímetros de altura e o sujeito colocado aqui em cima confortavelmente. Detalhe, ainda assim estaria preenchendo o requisito de ficar com o corpo completamente fora d'água. Ia ficar meio esquisito, quem olhasse de fora ia fatalmente lembrar da história bíblica de Jesus andar sobre as águas, mas é a condição que a questão está colocando. Repara bem, se não tivesse sido dito a menor área, eu não teria a certeza se a madeira ficava parcialmente ou completamente submersa. Então, o detalhe da informação, ele não pede a área, ele pede a menor área. Isso tanto é uma característica importante para achar a resposta, como me dá a saída para o cálculo que eu vou fazer, ok? Me acompanhe. Então, trabalhando agora essa expressão que nós temos, a densidade da água, como nós dissemos, pelo Sistema Internacional, 1000. A área mínima é o que eu pretendo descobrir. A altura máxima é a altura total da madeira, 20 centímetros. Não esquece que você está trabalhando no Sistema Internacional e precisa ser. E a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Do outro lado da equação, nós vamos ter a soma dos pesos. Eu vou escrever a soma dos pesos assim, ó. A massa da pessoa mais a massa da madeira. E vou colocar a gravidade em evidência. Faz até bem fazer isso, porque ó, já vou eliminar a gravidade aqui. Agora eu queria que você observasse um detalhe. Se você procurar no enunciado a massa da madeira, você não vai encontrar. Mas aí alguém vai dizer assim para mim, não, Idelfrânio, tem a massa da madeira, está escrito ali, ó, é 600 kg por metro cúbico. Já vi alunos perderem essa questão em simulados que a gente faz, questões na sala, e muita gente cai nessa história. Ali não está escrita a massa da madeira, tanto é que não está medida em quilograma, é quilograma por metro cúbico. Quilograma é massa, metro cúbico é volume, por é dividido. Então, massa sobre volume. Aí lê o texto direitinho, está aqui em cima, ó. Não é massa da madeira, é massa específica. E aí, se você lembrar da teoria, densidade é massa sobre volume, massa específica também é massa sobre volume. E quando a gente está falando de corpos maciços, no caso dessa madeira, então os valores coincidem. Tanto é que faz muita gente dizer que massa específica é a mesma coisa de densidade, que não é. A massa específica se refere à substância, o volume real de substância presente, enquanto que a densidade se refere ao corpo. Quando você tem um corpo oco, a densidade tem um valor e a massa específica tem outro. Porque você pega o volume real de substância e molda, deixando uma parte vazia. De modo que o volume geométrico, digamos assim, ocupado pelo objeto, constituído aquela substância, é muito maior, acaba sendo diferente. Mas nesse caso, em que a gente fala de madeira homogênea, maciça, e que a gente fala de um líquido, então falar massa específica ou densidade, a gente pode aceitar que é a mesma coisa. E aí não posso deixar de chamar atenção também para um detalhe. Você viu o que é que foi feito no enunciado? Para madeira, ele diz massa específica da madeira. Para água, ele diz densidade da água. Por que não tem uma coerência? Por que não tem um paralelismo, diria talvez um professor de língua portuguesa? Por que não escreveu massa específica para um, massa específica para o outro, ou densidade para um, densidade para o outro? Eu fico até imaginando o elaborador da prova na hora da elaboração dessa questão. Criou a questão, na hora de resolver, como a gente está fazendo aqui, ele viu que ia ser necessária
a massa da madeira, aí o cara volta lá no enunciado que já tinha escrito, talvez ele até tivesse colocado densidade da madeira, aí ele apaga e escreve massa específica, porque ele sabe que vai confundir algumas pessoas na hora da prova, e o pessoal lá no lugar da massa da madeira vai querer colocar 600. Não é a massa, é a densidade, ok? E aí a gente volta para uma condição comum. Isso acontece em mecânica, isso acontece em termologia, de você precisar da massa e não tem. O que você faz? Substitui a massa pelo produto densidade vezes volume. E é assim que a gente vai matar a questão. Olho na tela. Voltando, a gente vai logo arredondando os números aqui. A gente tem 200A escrito de um lado. Do outro lado, 80, que é a massa da pessoa. E no lugar da massa da madeira, a gente vai escrever densidade vezes volume. Tudo bem isso aqui? Vamos só fazer a lembrança, já que é uma revisão. Densidade é massa sobre volume. Então, meios pelos extremos, quando eu preciso da massa, densidade vezes volume. Isso é recorrente em questões de física. Então, aqui a gente continua com 200A igual a 80. Aí sim, a massa específica da madeira, que vale 600, e o volume da madeira. Uma observação também importante. De um lado, a gente está trabalhando com o empuxo, que só leva em consideração o volume submerso. Do outro lado, a gente está trabalhando com o peso, que leva em consideração toda a massa e todo o volume do objeto. Para a nossa sorte, nessa questão, como a gente viu aqui, nós temos toda a madeira submersa. Então, o volume submerso coincide com o volume total. De modo que aqui também é A vezes a altura, 20 centímetros, que a gente colocou em metro. E aqui a questão acabou. Nós vamos ter 200 vezes A igual a 80 mais 600 vezes 0,2, 120A. Isso aqui vai dar um A igual a 1. O quê? A gente está calculando área e está trabalhando no sistema internacional. Então, 1 metro quadrado. Se for para marcar a alternativa correta, nós temos aqui a alternativa C de casa. Ok?